Sejam bem-vindos de volta ao nosso curso Como Investir em Cripto na Bolsa. Essa é a nossa quarta aula e conta com o apoio da QR Asset Management, que é gestora de recursos do grupo QR Capital e também da B3, Brasil Bolsa e Balcão. E nessa quarta aula, iniciando o módulo 2, mitos e verdades sobre o Bitcoin, vamos falar sobre o Bitcoin como meio de pagamento, como a rede escala, como se dá a capacidade de transações da rede e também vamos entender o trade-off que existe entre mais centralização ou menos centralização, uma rede mais descentralizada, e o papel dos intermediários também e como eles provêm mais escalabilidade e mais capacidade de transações na rede. Muito bem, então primeiro falando sobre a capacidade de transações na rede, este é um gráfico apenas para ilustrar a quantidade de transações que ocorrem por dia dentro da rede. Aqui é a transações em milhares de transações desde 2011, 12, quantas transações diárias, que chegou num pico no finalzinho de 2017 em quase 500 mil transações diárias. Aqui não existe nenhum valor monetário, é apenas transações em valor numérico. E por fim, chegamos em 2021, houve uma queda no número de transações e que está agora abaixo de julho, esse dado de julho de 2021, abaixo de 200 mil transações por dia. Isso é o que está acontecendo no momento. Mas o importante para entender esse gráfico é que ele ilustra a limitação que existe na rede. Da forma como o sistema foi desenvolvido, há uma limitação em cada bloco de transações minerado no sistema. E essa limitação ela foi deliberada e foi incluída como uma das regras do sistema, justamente para permitir que o sistema seja mais leve e que qualquer usuário possa, por exemplo, rodar um nó da rede, instalar um software no seu computador e passar a ser um chamado full node, que é um nó integral que funciona como uma espécie de validador independente da rede ou um auditor independente. Então esse foi o trade-off que foi escolhido lá atrás em limitar o tamanho do bloco em 1 megabyte. Isso aconteceu ainda em 2010. Então esse é o máximo de transações que podem ocorrer dentro de cada bloco, que são minerados em média a cada 10 minutos. Então esse é o limite. E é claro que a rede foi sendo aprimorada e houve muito debate em como escalar e permitir que mais transações ocorressem na rede, até que houve uma grande melhoria no ano de 2017, chamado de SegWit, que esse é o nome dado para, é uma abreviação de Segregated Witness, ou testemunha segregada, que foi o nome dado a uma nova forma de fazer assinaturas digitais dentro de cada transação. E essa nova forma possibilitou um espaço maior, além do que apenas 1 megabyte, e que na prática isso chega a quase 1 megabyte e meio, o espaço em cada bloco de transações ainda em julho de 2021. Mas claro, ainda assim isso coloca a rede com alguma limitação. E para ilustrar apenas em valores monetários, agora o valor de cada transação por dia, ou seja, a quantidade de transações multiplicado pelo valor que foi transacionado, ou seja, cada fração de Bitcoin multiplicada pelo preço da data, a gente tem que a rede, obviamente, cresceu bastante em valor monetário transacionado porque o preço aumentou bastante. Então, o que a gente teve em 2017 havia sido o pico anterior, lá no finalzinho do ano, e depois o pico é em abril de 2021, sendo que agora teve uma queda depois da diminuída de preço que houve, né? Que foi de 65 mil dólares, que foi a máxima lá em abril, para menos de 40 mil dólares no mês de julho, até cerca de 30 e poucos mil dólares. Mas enfim, apenas para ilustrar a diferença entre transação em quantidade e transação por valor monetário. Mas claro que esse debate, ele sempre permanece. Então como escalar a rede, como prover mais capacidade de processamento para que mais transações possam ocorrer na rede. Porque, realisticamente, se olhar hoje essa limitação técnica do sistema, não é possível que ela abarque bilhões de pessoas e bilhões de transações por dia no protocolo base, ou seja, no próprio blockchain do Bitcoin. E aí que entra um pouco do que eu vou já explicar aqui sobre a estratégia de escalabilidade que foi escolhida para o Bitcoin, que tem a ver com essa limitação técnica, com os trade-offs de segurança, descentralização e eficiência.
Uma das características do blockchain do Bitcoin é que uma vez que uma transação é confirmada num bloco e o bloco é transmitido para a rede e passa a fazer parte do blockchain, essa transação ela fica guardada para a posteridade, para sempre. E essa é uma característica do sistema onde todo o histórico de transações da rede, desde o primeiro bloco lá em janeiro de 2009 até o momento, todo o histórico é guardado por cada um dos usuários. Então, para que essa exigência de guardar para sempre não acabe assoberbando e sobrecarregando os computadores, tanto na parte de validação, quanto também na parte de armazenamento, hoje o blockchain, em julho de 2021, o blockchain, como um arquivo digital, tem mais de 300 GB de tamanho. Se não houvesse essa limitação, ele poderia ter um tamanho ainda maior. Então isso pode fazer com que um pequeno computador ou qualquer um que queira ser um nó validador independente, o full node, não consiga. Então isso foi escolhido, mas é claro, há ainda formas de trazer mais agilidade para a rede e trazer mais otimização de transações. E é por isso que os desenvolvedores, líderes e todos os contribuidores que existem estão constantemente buscando soluções, primeiro para otimizar o que se chama que é o próprio blockchain, o Base Blockchain, o protocolo base, Base Protocol, onde é possível melhorar a estrutura da transação, tornando ela menor. É possível conseguir outro tipo de assinatura digital que também ocupe menos espaço no bloco. Enfim, é possível ainda otimizar o próprio blockchain base. E uma dessas formas de aprimorar o sistema ocorreu em 2021, ainda não está ativada, mas já foi aprovada, que é uma melhoria chamada de Taproot, onde ela busca justamente trazer mais eficiência para transações, com novas formas de assinaturas digitais, e isso vai permitir otimizar a rede e incluir mais transações no mesmo bloco limitado, ou seja, o tamanho do bloco permanece o mesmo, mas cada transação vai ser menor. Essa é uma das formas de se atualizar, digamos a primeira, otimizar a própria rede. Mas claro que há um limite, então em algum momento chegaremos ao limite máximo de capacidade de processamento de transações no protocolo base. E aí que precisamos ir para a segunda opção, ou a segunda forma de escalar o sistema, que são os chamados protocolos secundários ou de segunda camada, Second Layer Solutions, soluções de segunda camada, na mesma forma como a própria internet foi escalando. A internet tem uma chamada pilha de protocolos, onde temos o protocolo central, o TCP/IP, então são os protocolos principais da própria internet. E aí acima e abaixo do protocolo principal temos diversos outros protocolos, e esses são os que conseguem prover a alta capacidade de dados hoje que trafegam na rede, a ponto de termos streaming em 4K para o planeta inteiro, coisa que 30 anos atrás, ou 25 anos atrás, era inimaginável, mas graças a essa forma de escalar o sistema. E da mesma forma será escalado o Bitcoin, com uma pilha de protocolos, ou o Protocol Stack. Então, pilha de protocolo, Protocol Stack. Essa é a ideia. E já há algumas iniciativas nesse sentido. A mais conhecida é a chamada Lightning Network, ou Rede Relâmpago, Lightning Network, onde ela foi desenvolvida nesse protocolo uma espécie de canais de pagamentos que funcionam num protocolo paralelo, mas conectado ao protocolo principal, e que aí sim provê alta escalabilidade, bilhões de transações, e transações com frações mínimas, até satoshis, que é a menor denominação do Bitcoin, é a 8ª casa decimal, é 1 satoshi. Até mesmo transações com satoshi, que seria frações de centavos, é possível fazer na rede relâmpago. Mas claro, ela ainda está engatinhando, já melhorou bastante. Em 2021 ela ganhou bastante liquidez, mas ainda é uma rede com menos descentralização que há com a rede principal e também com menos segurança. Mas essa é uma das vias pelas quais a rede vai ser aumentada em termos de capacidade pela pilha de protocolos ou protocolos secundários. Então essa é a terceira via.
A segunda. A terceira via são próprios intermediários, aí ainda mais centralizados, como são as próprias exchanges. As exchanges já funcionam como intermediários que provêm capacidade de transações e permitem pagamentos fora do blockchain. Então, vários pagamentos são realizados nessas exchanges, que são entidades centralizadas, e só são liquidados no protocolo base de vez em quando alguém faz um saque ou quando alguém deposita em alguma exchange. Mas essas são as formas e, honestamente, a minha visão é que as três formas irão conviver de forma harmoniosa. A rede será mais otimizada, teremos protocolos secundários, não apenas a rede relâmpago, além da rede, e também intermediários centralizados serão usados. As três formas ocorrerá. E é importante falar então sobre descentralização e intermediários, ou esses trade-offs que eu coloco ali. E por que se fala sempre de descentralização? Porque esse é o principal atributo, é isso que mantém o Bitcoin sendo o Bitcoin, de forma tal que nenhum grupo ou grupo de pessoas, ou algumas pessoas em específico, podem ter algum controle sobre o sistema ou poder sobre o sistema de influenciar na forma como ele é desenvolvido, ou até mesmo no limite censurar transações, impedir que alguém utilize. Então, por isso é importante demais manter sempre a descentralização. Então, sempre que alguma nova melhoria está sendo proposta, a preocupação primeira é: isso pode minar ou não a descentralização? Se não mina a descentralização, vamos adiante. Se pode minar a descentralização, opa, vamos com calma entender bem de que forma isso pode minar a descentralização. E aí, quando se fala em capacidade do sistema, essa acaba sendo sempre uma das preocupações, porque, por exemplo, uma das ideias que houve lá em 2017 era de se aumentar e bastante o tamanho do bloco, para 2 megabytes, depois para 4 megabytes, depois para 8, enfim, aumentar sem limite. O problema é que isso no curto prazo pode trazer pode desafogar a rede, diminui tarifa de transação e permite mais transações por bloco. Mas mais a médio e longo prazo, isso começa a inviabilizar os chamados full nodes, ou nós integrais, que servem como auditores independentes e que mantêm a descentralização da rede porque eles também servem como um contrapeso e checks and balances dos demais mineradores que estão confirmando as transações na rede. Então, é um equilíbrio de forças bastante delicado, mas ao mesmo tempo robusto, e que é preciso mantê-lo por meio da descentralização. Enquanto a conversa por capacidade acabar redundando em perda de descentralização, ela vai ser rejeitada e não vai, uma melhoria que acabe minando a descentralização não vai passar. Então, da mesma forma como a gente fala que descentralização e capacidade, ou segurança e eficiência da rede, junto com a descentralização está a noção de segurança. Menos descentralizado significa que uma rede pode ser, no limite, até pervertida, porque um grupo de pessoas pode alterar as regras essenciais que são a que fazem o Bitcoin, como, por exemplo, no extremo poderiam mudar os 21 milhões de unidades, que é o limite máximo do Bitcoin. Então há, por fim, a noção de imutabilidade da rede. Significa que ninguém pode alterar as regras, sobretudo as regras essenciais. Então é sempre esse trade-off entre imutabilidade e controle. E no limite, as regras do sistema serão bastante imutáveis e devem permanecer imutáveis para que o sistema seja percebido e o Bitcoin seja percebido como o ouro digital. A única forma do Bitcoin se manter dessa maneira é ele sendo imutável, tendo seus atributos essenciais intactos. É dessa maneira que ele será o ouro digital, que hoje ele é apenas um candidato a esse posto. O que nos leva então ao ponto sobre o uso como meio de pagamento e o Bitcoin no momento atual. Porque hoje sim ele é muito mais dado como um ativo, uma reserva de valor potencial e não tanto como meio de troca, como meio de pagamento. E isso acontece por dois motivos. O primeiro é a própria volatilidade de preço, que ainda impede ele de ser usado como meio de troca comumente aceito. E o outro é a própria questão tecnológica, que ainda não dá conta de bilhões de transações. E as duas coisas vão evoluindo ao longo do tempo e em algum momento da história, tanto a volatilidade tende a ceder mais, quanto a rede vai dar conta de mais transações, seja no protocolo base, no Base Blockchain, seja por meio de protocolos de segunda camada,
canais de pagamento, como a rede Lightning, ou até mesmo intermediários centralizados. E é dessa maneira que a rede vai evoluindo e vai sendo cada vez mais usada também como meio de pagamento e não apenas como um ativo. Mas isso faz parte do processo evolutivo da rede e não é algo que pode se esperar que aconteça da noite para o dia. Então, voltando aqui para apenas o nosso resumo final, e a gente fez um panorama geral do Bitcoin como meio de pagamento e como escalabilidade. A gente entendeu, então, a estratégia de escalabilidade que prioriza sempre a descentralização, portanto, a segurança, portanto, a imutabilidade, e que há trade-offs que uma eficiência maior da rede, ela com mais capacidade de transação, tende a centralizá-la, portanto, isso não é benéfico. E isso, quando se fala em blockchain, isso vale para outros blockchains também, sempre quando se fala em escalabilidade, há trade-offs. Se alguma rede disser que está conseguindo tudo, alguém não está vendo. Então sempre há trade-offs, especialmente quando se fala em descentralização e capacidade da rede. Então, por fim, esses são os atributos essenciais que devem ser mantidos para que o Bitcoin seja percebido como ouro digital e possa ser usado no futuro também e cada vez mais como meio de troca, como uma forma de pagamento. Descentralização, segurança e imutabilidade. E aqui a gente acaba a nossa quarta aula, primeira do módulo 2.